Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Estamos com mais um sábado aqui, dia 5 de abril, e no sábado, como sempre já estamos acostumados, no sábado, fazer o nosso café filosófico. Você pode pegar o seu café, você pode pegar o seu chimarrão, você pode pegar o seu tereré. Eu tô aqui com um chimarrão e olha que hoje dá sim pra gente dizer que é legal tomar chimarrão, porque deu uma esfriada, Esfriou um pouquinho aqui na minha cidade de Cáceres, Mato Grosso, uma cidade que normalmente é calor, É o que eu mais o costume, assim, do clima aqui da cidade é o calor e não o tempo fresco como hoje. E deu uma boa melhorada assim no tempo, tá fresco. Graças a Deus, Que bom, O café filosófico que eu vou trazer hoje aqui. Quero então, para dar continuidade ao outro vídeo, que eu gravei, vamos dar continuidade, com um outro vídeo que eu gravei. Eu peço que vocês então assistam um vídeo anterior, tá? O vídeo que eu gravei sobre o Sócrates, tratando sobre a cura da alma em Sócrates, E para a gente poder encerrar assim o nosso café aqui falando sobre Sócrates, eu quero então hoje tratar aqui sobre o método socrático, o método conhecido de Sócrates, que é o método da maêutica, o famoso método da maêutica de Sócrates. Antes mesmo assim da gente começar aqui, eu quero dizer para vocês que o café filosófico, dos sábados que eu venho fazendo, por enquanto estou somente eu fazendo aqui no canal, tá? Aproveitando esse momento assim do sábado, dando um pouquinho de gás também assim do sábado, para a gente poder pegar assim o costume, do café filosófico do sábado, porque eu entrei com um projeto aqui na minha instituição, na Unemate. Esse projeto do café filosófico significa que o café filosófico, a partir de maio, tá? A partir de maio, ele será institucionalizado. Aí nós vamos ter, então, aí temas, tá? Palestrantes que quase todos os sábados praticamente estarão aqui, tá? Junto com a gente aqui para poder desenvolver, então, a sua palestra, tá? Em tempo eu irei fazer a divulgação, irei, assim, todas as vezes, inclusive, que vir um palestrante aqui, eu vou divulgar, eu vou fazer a divulgação, então vocês ficam, assim, antenados, tá? Para esse café filosófico. Para os acadêmicos também vai ser muito interessante, porque tem a acreditação de extensão, E já estou aí prevendo 40 vagas, tá? Para acreditação de extensão para os estudantes da Unemate. Muito bem. Vamos então falar sobre o método, o famoso método da maêutica em Sócrates. Antes da gente tratar sobre o método socrático, é imprescindível a gente começar o que vem antes de Sócrates, tá? Ou seja, está no tempo de Sócrates, mas eu digo assim, antes do Sócrates desenvolver a sua filosofia, desenvolver o seu pensamento, tá? Ele que foi aluno desse grupo de pensadores que são os sofistas. Então a gente tem que começar com os sofistas, falando dos sofistas primeiro, tá? Os sofistas foram assim um grupo de pensadores lá de Atenas, tá? Professores que começaram então a desenvolver os ensinamentos deles nas residências
de forma assim particular. Eles davam aulas particulares e os sofistas eram pagos, né? Então, vamos dizer assim, um dos primeiros entendimentos de que a gente vai ter lá da Grécia Antiga de professores que são pagos para poder ensinar. Então, eles são professores particulares, professores pagos para ensinar, que iam nas residências, tá? Davam aulas particulares para os jovens. O objetivo também eram os jovens, assim como vai ser o de Sócrates. Bom, o método utilizado pelos sofistas é importante a gente começar, então, falando um pouco do método. Eu não vou aqui, esse vídeo como não tem como objetivo tratar sobre os sofistas, mas sim sobre Sócrates, tá? Eu vou falar então dos sofistas de um modo geral, tá, gente? Porque daria também para a gente gravar um vídeo falando apenas dos sofistas, né? Mas aqui eu vou trazer os sofistas apenas para poder assim, nos ajudar, tá, a compreender então o método socrático. Bom, os sofistas, eles, de um modo geral, assim, eles utilizavam um método que o método deles tinha mais a ver com o discurso, tá certo? Com o discurso, tá mais dentro dessa linha do discurso. Ou seja, precisava naquele tempo, né, ali na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, formar uma categoria de jovens que falassem bem, que tivessem boa oratória, tá? E que fossem capazes também de convencer em público quando fossem desenvolver os seus discursos. Então, esse foi o papel dos sofistas na formação desses jovens, né? Por isso os sofistas desenvolveram então o método da oratória, tá? E o método da retórica, tá? Então esses dois métodos fizeram parte dos ensinamentos dos sofistas: a oratória e a retórica. A oratória, que tinha como objetivo o falar bem, né, ter uma boa oralidade. Se fosse hoje, poderia dizer assim que seria uma pessoa que usa muito bem o português, né, que fala muito bem uma linguagem muito boa, né? Então, a parte da oratória tinha a ver com a oralidade, por isso o nome oratória, né? Não é oratória de oração, tá, gente? Pra gente poder entender um pouquinho melhor aqui. Mas a oratória no sentido de oralidade. Ter uma boa oralidade. Ser capaz de chamar a atenção de todo mundo devido, assim, à sua fala, né? A maneira como você expressa e assim por diante. A retórica já era um método, que era um método do convencimento, né? Um método que tinha assim como objetivo de convencer um público. Quando a gente fala assim de convencer, tá no sentido de você chamar a atenção desse público, tá? E que aquilo que você está defendendo, aquilo que você está tentando passar para esse público, você convence, né? Você atrai, é uma espécie de atração, né? Você atrai esse público para junto de você a partir do convencimento. Você vai utilizando uma diversidade de técnicas, né? Dentro da oralidade, você vai utilizando uma diversidade de técnicas que tem como objetivo de convencer, então, esse público. Mas um ponto assim muito interessante que tinha a ver com os sofistas era assim: os sofistas, a princípio, quando eles desenvolveram o método deles, eles não estavam preocupados com a verdade. Ou seja, não havia uma preocupação nesse momento de que as pessoas fossem, né, fazer os seus discursos, né, os jovens fossem fazer os seus discursos e que a todo momento eles estivessem, por exemplo, preocupados com a verdade, tá? Preocupados se o que eles estão dizendo, né, se a fala deles, o discurso que eles estão utilizando pudesse ser falso, por exemplo, não fosse verdadeiro, né? Como hoje em dia nós temos aí o problema da fake news, um exemplo, né?
Então você podia utilizar uma diversidade de discursos, mesmo que esses discursos não fossem verdadeiros, né? Não havia preocupação com a verdade, tá? Até porque os sofistas não acreditavam na existência dessa verdade, uma verdade como Sócrates vai defender, por exemplo, como a filosofia posterior aos sofistas vão defender. Eles não acreditavam nesse tipo de verdade. Que verdade não tem verdade. Não existe uma verdade que aonde todos pudéssemos assim abraçar essa verdade, né? Que pudéssemos assim acreditar que algo fosse verdadeiro, em que uma grande quantidade de pessoas, por exemplo, fossem acreditar naquilo dali, porque aquilo dali, o que tem por trás ali é uma verdade, a defesa de uma verdade. Eles não acreditavam nisso. Então era bobagem trabalhar do ponto de vista da verdade. Eles defendiam sim que cada um de nós, de forma individual, carregamos a verdade, uma verdade dentro de nós, aquela verdade sua, individual, da sua opinião. O que prevalecia, por exemplo, era a opinião, né? Essa era a visão, por exemplo, dos sofistas, tá? Se muita coisa que eu estou falando aqui a respeito dos sofistas tem uma relação com a realidade nossa, são meras coincidências, né? Ou seja, são umas coincidências que a gente vai percebendo o quanto que a filosofia tem a sua importância, o quanto que a linguagem da filosofia é uma linguagem muito atual, né? Essa é a grande verdade. Eu vou então agora entrar no Sócrates, eu acho que deu mais ou menos para entender, né, como é que é a questão dos sofistas. Os sofistas, poderíamos dizer assim, que eles usavam técnicas, né, técnicas elaboradas e tudo mais do campo da linguagem, né, no campo do discurso, mas que não tinha preocupação com a verdade. Por sua vez, o Sócrates, diferente dos sofistas, a gente viu que os sofistas davam aulas particulares, iam nas casas dos jovens, né, para poder dar o ensinamento deles. O Sócrates, de uma forma bem diferente, ele ia para a praça, para a ágora, né? Então, aonde que nós vamos encontrar o Sócrates? Nós vamos encontrar o Sócrates na ágora, na praça pública. Se fosse um Sócrates hoje, né, desenvolvendo a sua filosofia, dando a sua aula, não íamos encontrar um Sócrates dentro de uma sala de aula, né? Nem numa casa, não. O Sócrates, ele iria para a praça. Se você tem uma praça aí na sua cidade, aqui nós temos aqui uma praça, Praça Barão. Então, para onde que Sócrates iria? E Sócrates iria para a Praça Barão, para poder dar a sua aula, tá? Então, é um tipo de educação mais pública que eu já vi em toda a minha vida, né? A característica de uma educação pública por excelência é essa educação desenvolvida por Sócrates. Muito interessante. Que ali, segundo os relatos, as informações que temos, né, dos relatos, de que quem acompanhava ali o Sócrates, os jovens, né, que acompanhavam também outras pessoas que não eram apenas os jovens, na sua maioria eram jovens, mas outras pessoas acompanhavam os jovens nos seus ensinamentos, então até escravos participavam, iam lá também para poder ouvir o Sócrates. Mulheres acompanhavam Sócrates. Tudo isso acontecia na praça, porque ali na ágora, na praça, esse tipo de coisa poderia acontecer, o que normalmente não poderia acontecer na cidade. Esse tipo de permissão só acontecia na praça, tá? Que fazia parte de regras, de leis ali daquela época. Meio estranho, mas era dessa maneira. Lá na praça, você podia falar o que você quisesse, né? Fora da praça, você não podia. Então, por isso que Sócrates escolhe exatamente a praça, a ágora. E é ali que vai, então, desenvolver a sua filosofia. Pois bem, então o Sócrates, ele vai, então, desenvolver o seu método. E é muito importante, por isso que eu comecei falando dos sofistas, porque Sócrates critica os sofistas. Ele não defende essa ideia dos sofistas.
É bom saber que Sócrates foi aluno dos sofistas, tá? Ele ficou muito tempo com os sofistas, conheceu muito bem os sofistas, sabia de todos os métodos utilizados pelos sofistas, mas, no entanto, ele não foi defensor dos sofistas, não seguiu essa linha sofística, né, que é chamada a linha sofística, tá? O Sócrates, por exemplo, o contrário dos sofistas, ele já estava preocupado o tempo inteiro com a verdade, tá? O discurso tem que ser verdadeiro. O discursor também, quem vai desenvolver o discurso, tem que ser uma pessoa íntegra. Uma pessoa que lá era também assim chamada de uma pessoa justa. Desenvolver o seu trabalho com base na justiça. A pessoa não podia de maneira nenhuma sair por aí, né, falando bobagem, mentindo, né? Essa foi uma chamada de atenção a princípio de Sócrates, tá? Que ele mesmo procurou, né, ele dar o exemplo, né? Que a gente não encontra momento nenhum de Sócrates enganando o público ou qualquer coisa assim, de maneira nenhuma. Essa coisa da integridade, da justiça, é o que fez parte, por exemplo, da filosofia de Sócrates, o tempo todo, né, durante toda a sua vida. E é assim que o Sócrates, então, né, ele vai, então, assim, ensinar, né, desenvolver a sua filosofia, de modo especial, se preocupando, acima de tudo, com a verdade, né? E aí uma outra coisa também que o Sócrates, assim, ele procurou, aqui começa uma filosofia bem diferente dos antepassados dele, também dos sofistas e assim por diante, que é a questão da lógica. Ou seja, o raciocínio nosso, todo o nosso discurso, tudo que nós vamos, né, desenvolver, além da verdade, nós temos que nos preocupar com a lógica de tudo que nós estamos falando. Essa lógica vem embutido nessa lógica a não contradição, ou seja, dentro desse método, por exemplo, de linguagem, o princípio da não contradição, né? Então vem assim embutido o princípio da não contradição. Ou seja, o meu discurso, o meu pensamento, tudo que eu vou, né, desenvolver por aí, tem que ter essa lógica, tem que ter esse princípio da não contradição. Eu não posso ficar a todo momento dizer uma coisa, por exemplo, daqui a pouco negar, né? Eu não posso ficar o tempo inteiro afirmando, depois negando. Eu afirmo, depois nego. Que é essa coisa da contradição. A gente sabe que acontece em depoimentos, né? Depoimentos que são dados para a polícia, né? Na delegacia, na Polícia Federal, e assim por diante, Ministério Público, até no STF também, as pessoas que vão dar o seu depoimento, aí contradiz, por exemplo, no depoimento. Quando você vai ver todo o teor daquele discurso, você percebe uma contradição da pessoa. É isso que o Sócrates está chamando a atenção, que não pode haver esse tipo de contradição. O princípio da não contradição é que está muito presente nesse método desenvolvido por Sócrates. Daí então ele começa então nesse ensinamento dele à juventude. Ele vai então desenvolver, né, assim, o seu método, e o seu método a gente tem que entender. Não é que Sócrates ficou dando uma aula, escrevendo num quadro ou qualquer coisa assim, falando como é que desenvolve o método. Não é isso. O Sócrates ele desenvolveu o método na prática. Ele começou então a chamar as pessoas para si, que ele foi chamando de interlocutor, os seus interlocutores, tá? Que boa parte deles eram sofistas, né? E ele foi então dialogando com essas pessoas que ele ia chamando para poder conversar com ele, né? E é no meio desse diálogo que ia acontecendo é que seu método vai se sobressaindo. É na conversa, é no diálogo, tá? Então, primeiramente, ele chamava o seu interlocutor,
e ele usava então a ironia, que é a primeira parte, e essa ironia consistia então na célebre frase dele, sei que nada sei, que é muito conhecida, né? Sei que nada sei. Então ele chegava diante do seu interlocutor dizendo que não sabia nada, que era um ignorante. Ele, o Sócrates, um grande sábio, né? Um grande professor, um grande intelectual daquele tempo, dizendo que não sabia nada. Aí, essa é uma estratégia, né, que ele usava. Então ele queria que a pessoa, o seu interlocutor, respondesse uma série de perguntas que ele ia fazendo, tá? Para ele poder, assim, captar da própria pessoa uma ignorância que essa pessoa pudesse, então, de repente apresentar, uma falta de conhecimento, a partir dela mesma, das contradições, igual eu falei para vocês aqui do discurso, né, com os juízes, com, né, delegados. Então ele procurava, ele ia ali, ele era muito sábio nesse sentido de ir guardando na cabeça dele tudo que a pessoa ia falando. A pessoa ia, né, falando para ele guardava tudo. É igual eu vou pegar assim, um exemplo assim sobre a justiça. Que ele chegava, ele dizia que ele não sabia o que era, né? Ele não entendia nada sobre esse negócio de justiça, queria saber da pessoa. E aí, o que você me diz? O que é a justiça? Aí a pessoa ia, né, desenvolvendo ali a sua linha de raciocínio sobre o que poderia ser justiça. Chegava até um momento em que Sócrates, ele... Por isso que eu falo, gente, tudo isso é um método, né? Um método muito bem trabalhado por Sócrates, que ele ia elaborando perguntas e mais perguntas. Não era perguntas sem sentido, a maioria das perguntas tinha muito sentido. Até que a própria pessoa reconhecia que ela não conseguia mais dar uma resposta, tá? Uma resposta assim, consistente ou qualquer coisa assim. A própria pessoa reconhecia então a sua ignorância. Ela chegava a um reconhecimento do seu limite, de que ela não iria conseguir ir mais adiante nas perguntas de Sócrates. Aí que ele vinha então com a maêutica. A maêutica é parto das ideias, parto de parir. É um parir as ideias, tá certo? O Sócrates, ele compreendia que todos nós, a juventude principalmente, carregava dentro de si, né, como se fosse uma mulher grávida. Todos nós somos grávidos. Que gravidez que é essa? A gravidez do conhecimento verdadeiro. Nós carregamos dentro de nós esse conhecimento verdadeiro. É igual como se fosse um bebê que está dentro de nós. Agora nós precisamos parir, trazer à luz, trazer, né, ao mundo esse conhecimento. Tá? Por isso que isso aqui tem uma grande riqueza, né? Muito interessante se a gente pensar bem. Porque, gente, olha que mundo é esse que nós temos nesse mundo nosso. Olha a quantidade de coisas que nós temos nesse mundo. Olha aqui, né? Esse mecanismo de gravação. Olha isso aqui. Veja quantas coisas nesse mundo. A energia elétrica. E assim por diante. Ar-condicionado. Essa tecnologia toda presente nesse mundo. Saiu de onde? Tudo isso sai da criação humana, de dentro de nós. É disso que Sócrates estava falando. A própria ciência, essa ciência desse conhecimento, dessa verdade presente dentro de nós, como se fosse uma mulher grávida. Essa gestação de dentro de nós. Então, nesse ponto, é muito interessante dessa visão socrática que ele tinha, e ele já começou ali com aquela juventude. Se a gente pensar bem o desenvolvimento de todo o pensamento, de todo o conhecimento, que, sabe,
que acabou influenciando o Ocidente, essa grande riqueza de conhecimento que nós temos, que depois foi crescendo, foi para a Idade Média, foi para a modernidade e chegou até o nosso tempo de hoje. É nesse começo aí, ó, com esse Sócrates. Ele que iniciou tudo isso. Tá certo? Fazendo com que, então, os jovens extraíssem de dentro de si essa verdade. E aí vem o ponto diferente dos sofistas. O objetivo era porque o Sócrates ele compreendia que quando se trata de verdade, a verdade está dentro de nós. Nós temos essa verdade ou essas verdades que estão aqui dentro. Se encontram aqui dentro. Nós temos que desenvolver elas. Se muitas vezes a situação está difícil, a gente não consegue compreender isso, é porque está faltando mesmo uma técnica ou qualquer coisa assim, para que a gente possa então desenvolver, extrair de dentro de nós. E para encerrar, nesse movimento, nessa técnica da maêutica, de parir as ideias, tinha uma frase socrática também riquíssima, maravilhosa, chamada conheça-te a ti mesmo. Então, que tinha assim como objetivo o conhecimento de si, o conhecimento de si mesmo. Quantos de nós não nos conhecemos, né? Quantos de nós não sabemos quem somos? Quantos de nós não conhecemos os nossos limites? Não conhecemos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades? Quantos de nós não conhecemos? O conheça-te a ti mesmo, então, vem nesse sentido. A maêutica, então, tinha também como objetivo, além de extrair as ideias verdadeiras, o conhecer a si mesmo. Por isso que em Sócrates nós temos aí a psique, essa alma, né? Esse trabalho, essa medicina, essa cura, esse remédio que se encontra em nós, que nós podemos nos curar. Nós temos essa condição de nos curar. Nós temos essa condição de nos conhecermos a nós mesmos. Tá certo? Muito bem, então, espero que tudo isso, né, que eu tratei aqui, né, da parte da filosofia, vocês tenham, assim, compreendido muito bem tudo isso, tá? E espero que isso tenha contribuído de alguma forma para vocês, que isso que é o importante, o que a gente está trazendo aqui, é essa contribuição para cada um que está aqui, que me assiste, né? E por hoje encerramos, tá? Quero lembrar a vocês que amanhã nós temos então o Notícias de Domingo. Até amanhã, um grande abraço e fique com Deus.